Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Ó o menino Abreu aí, boa tarde. Fala, Zeca, boa tarde, meu irmão, tudo bem? Tranquilo. Beleza, com você tudo certinho? Saúde, paz. Tudo bem, é isso aí, cara, falou bonito. Você que inventou isso, né? Foi, parabéns, cara. Foi. Eu e o filósofo, que eu não sei qual falou, mas tudo bem. Pedro Bial falava muito isso. Cara. Pedro Bial. Continua falando, né? Lógico. Isso aí. E olha só, Diga. o Botafogo ontem venceu o Petroleiro por Sim. 3-0. E assim, uma vitória importante, porque acontece, é o time mais fraco do grupo, então precisava fazer saldo de gols, né? Sim. E uma boa vitória, apesar de todo o ambiente ainda complicado no Botafogo, né? O Franklin Carvalho falou que tem que trabalhar e blindar o elenco, né? Pois é. O Entrou em Botafogo- campo, tem que esquecer o que tá Sim. acontecendo no extracampo, não tem jeito. E ontem parece que o Botafogo de fato esqueceu. Sim. Tudo bem, tinha alguns reservas, né? O Botafogo foi muito bem ontem, ficou barato os 3-0, perdeu o gol de tudo quanto era jeito. o Arthur Cabral perdeu o gol a lá David, né? Rapaz, teve bola na trave. Teve de tudo um pouco aí. Eu te confesso que o pouco que eu vi, eu não vi um chute do Independente boliviano, Petroleiro né? no gol do Neto. Mesmo assim, o Neto foi vaiado, né? Antes do jogo. Não tem jeito. Porque é o seguinte, cara, ele falhou, sorte que não tomou gol. Então, assim, Zeca, o Botafogo venceu por 3-0. Os gols foram de Matheus Ponte, Montoro e Newton, né? O Botafogo se mantém aí na liderança do Grupo E da Sul-Americana. O Franklin Carvalho festejou muito a vitória, né? Falou da produção ofensiva da equipe, mesmo tendo alguns reservas em campo, né? Ele ressaltou que o time criou muitas chances, finalizou bastante e conseguiu transformar, né, as chances, as oportunidades em gols, embora pudesse ter feito mais gols, né? Isso ele vinha cobrando aí do time, né? De fazer gols, criar. O Botafogo cria chances, mas não faz gols. Ontem aconteceu de novo. Embora tenha feito 3, perdeu um caminhão de gols ainda. Apesar da goleada, o time perdeu muitas chances, né? Sim. Pelo menos ainda venceu de 3-0, ainda bem. Mas assim, venceu bem, sim. Em outro desafio, pode fazer muita falta. Sim, né? é importante, né, cara, fazer saldo de gols aqui nessas competições Libertadores, Sul-Americana, né? É muito importante. No final lá, né, pode custar aí o primeiro lugar, que faz total diferença na Sul-Americana, né, Zeca? É isso que eu ia falar, ainda mais que só passa o primeiro aí direto para as oitavas. Então, pode ser o que, né, às vezes vai ajudar o time a passar, não ficar no sufoco, né? Não ficar em segundo. Bom, e a novela entre Fluminense, Atlético Mineiro e Hulk continua, mas parece que agora vai ter um final feliz. Então, Zeca, a conversa continua, as conversas. O trio né? tá em conversa, sim, mas parece que as coisas avançaram, né? Tudo caminha para a transferência do Hulk para o Fluminense, né? Ainda não está fechado o negócio, mas conversas acontecem o tempo todo. O Fluminense monitora de perto, o Atlético e o Hulk. Então, acredito que estão alinhando, né? Até porque o Hulk é ídolo lá, o Atlético não quer comprometer a idolatria dele diante da torcida, né? O Hulk está insatisfeito porque não teve proposta nenhuma de renovação de contrato e esse foi o estopim do problema. O Hulk ele chegou aí pro vestiário na partida contra o Flamengo e foi embora do vestiário, né? Não jogou e depois disso, desde ontem, pelo menos pela manhã, ele vem treinando em separado. Então, assim, mais indícios eu acho que não precisa, né? Ele deve realmente fazer parte do time do Fluminense. O trio aí conversa para tentar fazer da forma mais tranquila, né? E para não manchar a imagem dele lá com a torcida do Galo, e até porque o Galo pensa em fazer uma despedida para ele, né? Vamos ver. Acredito que tem tempo também. Ele só não pode jogar mais pelo Galo, mas de resto tem tempo, tem até o meio do ano aí para ele definir para Fluminense, Galo e Hulk definirem como vai ser o negócio, né? É isso, eu falei de novela, coisa e tal, mas é isso, demora mesmo, tem todas as conversas. Não deixa de ser novela assim. porque começou no início do ano, é a segunda temporada Por causa agora, disso, né? Teve a primeira janela, aí vai ter agora, se não resolver agora, vai ter provavelmente uma outra janela, temporada lá na janela de transferências durante a Copa do Mundo. Fato é que o Hulk vai ganhar umas boas férias, né? Vai mesmo. Se não pode jogar ainda, né? Mas ele vai ter que continuar treinando aí, porque senão depois vai ser complicado. Chegar no meio da temporada. Mas isso ele vai fazer, sem dúvida. Sim, né? por mais que tenha uma parada aí pra Copa, né? Chegar, como é que eu vou dizer? Fora de forma, ritmo, de fato. Eu não sei como. Depois até a gente pode pesquisar isso. Eu não sei se caso ele feche com o Fluminense, se ele pode ficar treinando, tipo, com sub-20. Entendeu? Eu não sei se pode. Pode ser. Ele vai ter que manter a forma de algum jeito e minimamente como é que fala? O tempo de bola. Como é que se fala pra manter o tempo de bola?
Só ganha jogando, é o ritmo de jogo. Isso, ritmo de jogo. Eu acho que sim, porque a gente já viu vários casos de jogadores que vieram de outros clubes. Eu vou treinar em tal time, né? Eu vou treinar, então, assim, lógico, não é esse caso, assim, eu acho que ela não pode mesmo de jogar. Contratação e o cara não poder jogar, mas... ele vai tentar... A intensidade é diferente, óbvio, o sub-20 e o profissional, mas, de certa forma, já mantém um pouco o ritmo de jogo, né? Vamos ver, o Hulk não é garoto, né? O Hulk acho que tem 39. Tem quase 40. Se já não tá quase na 40. tua idade. Ah, não, tu tem 43, 44, sei lá. Passei já. Passou. E olha só, aí o Fluminense vai subir o ovo. Vai jogar lá na Bolívia, vai enfrentar o Bolívar em La Paz, a mais de 3.500 metros acima do nível do mar, meu amigo. Tá bom pra você? Rapaz, que lua tem amanhã às 7 da noite, então o Fluminense, essa parada difícil. E posso falar, tem que vencer, né? E aí, cara, vencer lá... Ô, Zeca... É complicado, eu acabei esquecendo de falar aqui, não falei, do Botafogo. O Barbosa falou, né, cara? É uma polêmica, né? O Barbosa tá sendo negociado com o Palmeiras. Ele quebrou o silêncio, falou que os clubes... Ele falou que ele ainda não acertou, mas que os clubes já se acertaram, então, né? E ele disse que caso ele seja negociado, ele vai falar... Se concretizar a negociação, ele vai falar mais sobre o assunto, mas que a ideia dele era renovar com o Botafogo e tal, mas emperrou no salário e em outras questões. Ele só falou isso. Se assim, concretizar, depois eu falo mais. O Botafogo é iminente também a saída do Danilo, tá? Que coisa, hein? Depois da Copa do Mundo. Tem times. A gente tá falando sobre isso, sim, já tem time de olho. Assim, o Botafogo vive um bom momento. Mas esses caras são titulares no Botafogo. Danilo, Alexander Barbosa. E aí? Será que tem reposição à altura no time? Tem o Caio Pantaleão que volta de lesão, mas será que ele substitui a altura? E o caso do Barbosa é mais complicado porque você vai reforçar um rival direto. O Danilo também pode acontecer. O Palmeiras quer o Danilo, o Flamengo parece que sonda também e tem times de fora. Acredito que a preferência do Botafogo seja por times de fora, mas... Ainda mais assim, se ele for realmente pra Copa, aí que vai valorizar ainda mais. Eu acho que aí fica difícil pro mercado brasileiro. Eu acho. Também acho. Mas vamos lá. Bom, vamos falar do Vasco, que tem algumas preocupações, né? Algumas bastante, né? Algumas preocupações bastante. Importantes, né, Zeca? Tirando todas as outras preocupações, vamos falar de duas aqui. No jogo contra o Corinthians, 2 jogadores tiveram problemas físicos, né? Thiago Mendes e Cuiabano. Os dois foram ausência nos 2 treinos que teve no CT em campo, né? Eles não foram a campo, eles ficaram no interior do CT e preocupam para os 2 jogos importantes que o Vasco tem essa semana, né, Zeca? O Thiago Mendes, ele foi substituído no intervalo, sentindo muitas dores no tornozelo, ele levou aquela entrada do André, aquela tesoura, né, que inclusive causou a expulsão do André, ele foi expulso com cartão vermelho direto. Isso, ele falou, poxa, o cara foi desleal comigo, não foi legal, ficou chateado assim, com toda a razão também. Né? Claro, e ele que vai ser julgado também, ele pode ser desfalque não só por lesão, pode ser por coisa pior, porque ele falou duras palavras, criticando a arbitragem, futebol, não sei o quê. Sangue quente, é complicado. Disso complicado. Ele pode tomar uma... E esse ano parece que a CBF, as entidades não estão aceitando algumas coisas. Você vê o Pedrinho, tomou o tempo que tomou de gancho, né? Teve mais algum jogador que tomou um gancho aí. Eu não me lembro, mas você vê o Carrascal, o Pulgar, tomaram punições por expulsão. E o Thiago Mendes não foi expulso, mas ele falou abertamente, então pode se complicar sim. Quem também sentiu foi o Cuiabano, né? Ele sentiu dores musculares, também treinou na parte interior do CT. O Vasco vai avaliar a evolução dos 2 jogadores, né? Para saber se eles vão poder participar. Os jogos importantes é o seguinte: o Vasco amanhã enfrenta o Olímpia pela Sul-Americana, né, às 7 da noite. O jogo vai ser em São Januário. É um jogo importante porque o Vasco ainda não venceu... venceu o Audax. O Vasco precisa tentar se classificar o melhor possível na Sul-Americana, né? Já tem a suspensão do Renato Gaúcho, que também não vai poder ficar à beira do gramado. E assim, é o jogo mais difícil do grupo, né? O jogo contra o Olímpia. Jogo duro. O Thiago Mendes é o novo capitão do time, né? O Cuiabano começou muito bem, assim que o Renato chegou, né? Foi muito bem pelo Vasco. E no final de semana o Vasco tem o clássico aí contra o Flamengo. E aí, vai poupar o time ou não vai realmente? A ideia inicial é essa, de fazer como fez contra o Audax. Poupar os titulares, os considerados titulares, mas levar eles pro banco, né? Serem relacionados. Aí vamos aguardar as ideias do Pofechô lá, Renato Gaúcho. Rapaz, eu tô vendo aqui, eu pensei também que o Vasco tinha vencido o Audax, mas perdeu por 2-1, tá com um pontinho só em último.
Rapaz. Então, amanhã... são nomes tão, né, assim, de times Audax italiano da América do Sul. Rapaz, são nomes tão assim, né, que é difícil imaginar. O Vasco, no momento, o Vasco tá numa situação muito complicada, né? Perdeu em casa, pra mim também tinha vencido. Pra você ter uma ideia, a defesa do Vasco no Campeonato Brasileiro é pior do que anos que foi rebaixado. Então, assim, olha que o Vasco coisa, precisa, tem de que fato, atenção, né? precisa se acertar. Tudo bem, a campanha não é tão ruim quanto a desses anos, mas o Vasco tomou gol em todos os jogos. Isso nem nos anos de rebaixado aconteceu. Então, assim... Começa pra liga, não adianta o cara fazer 10 gols e tomar 20. Sim, então... exatamente, não adianta. Zequinha, vamos falar de bola rolando, né? Hoje tem Flamengo em campo. Sim, o Flamengo vai lá na Argentina visitar o Estudiantes, né? Lá em La Plata, às 9h30 da noite. Será que Plata joga? La Plata tem que receber o Plata, né? O Plata tem que jogar. Zeca, é o seguinte, o Estudiantes tem 4 pontos, o Flamengo tem 6. O Estudiantes vencendo toma a liderança do Flamengo e vai a 7 pontos, né? Dá uma certa embolada no grupo, dá pra dizer que embola? Embola entre Flamengo e Estudiantes, né? Decisão ali do primeiro colocado, né? Entre os dois. Isso, Zeca, o Estudiantes está numa maré boa, né? Ele lidera o grupo A lá do Campeonato Argentino, vem de 5 jogos de invencibilidade, são 2 empates e 3 vitórias. É um time enjoado, o Flamengo conhece bem, enfrentou nas quartas de final da Libertadores do ano passado, teve dificuldades, passou nos pênaltis, né? Então, assim... É um time enjoado. Flamengo conhece. É um outro time porque o treinador que treinava o Estudiantes no ano passado era o do Atlético Mineiro agora. Do Atlético Mineiro. Não mudou muita coisa, mas perdeu jogadores importantes. O Medina, que era um dos principais jogadores, está no Botafogo. Isso. Tem o lateral esquerdo deles, está machucado. Eles têm alguns desfalques, alguns problemas. Perderam jogadores importantes, mas tem muitos bons jogadores. É um bom time, tanto é que lidera o grupo A, que tem o Boca Juniors. Então, dá pra entender, né? Não é molezinha, não vai ser molezinha pro Flamengo. O Flamengo tá numa fase extraordinária, né? Tá bem pra caramba também, Tá debutando, né, digamos assim, com o Leonardo Jardim. Vem de 7 vitórias seguidas, né? Vem jogando um futebol vistoso, dá pra dizer assim, né? Tá em lua de mel, Sim, né? tá em lua de mel, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. E amanhã vai ser um desafio mais importante, porque o Flamengo vencendo já... Encaminha, né, Zeca? Vai encaminhar, né? aí a classificação para as oitavas, chega a 9 pontos, aí já dá para começar a pensar em rodar ainda mais o elenco em casa, isso né? É muito importante. Sim. Para esse jogo, o Flamengo não vai poder contar com o Paquetá, o Eric Pulgar, que já estão fora alguns jogos, né? Além deles, cara, tem uma novidade, né? O Léo Pereira sofreu um corte na canela no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi um corte profundo, ele levou pontos, ele nem viajou. Ele ficou no Rio para poder esperar a cicatrização. Foi recomendado ele não jogar, né? Porque a gente... Acredito que se fosse um jogo mais importante, ele jogaria. Lá, espera a Libertadores. É um jogo importante, mas Argentina, o Flamengo tá bem, tá tranquilo, né? Então, assim... o Flamengo preferiu preservar o Léo Pereira. Porque é pauleiro, mesmo. Sim, ele não viajou. O Danilo deve ser o substituto, né? E pode ser que o Leonardo Jardim continue fazendo, que ele tem rodado as peças por causa da quantidade de jogos que tem pela frente, né? Que tem no ano. Ele tem rodado um pouco as peças e pode ser que ele faça isso. Eu não acredito que... Assim, eu tenho uma provável escalação aqui, eu não acredito que vai ser muito isso, não. Mas pode ser que ele dê uma rodada assim. Mas por ser o jogo mais difícil do grupo, eu não acredito que... Por exemplo, o Royal, eu não acredito que vai ser titular, não. Porque posso me enganar. Mas... eu também acho que não. Como você falou, é um jogo importante pra depois ficar um pouco mais tranquilo. Fica tranquilo. Aí, tipo assim, pode jogar... O Flamengo é difícil. Vai rodar o elenco, vai botar quem? Só se for botar a molecada, que aí complica. De resto, tá tranquilo. Até esse time aqui, que se for esse, tá ótimo. Tão bom elenco. Sim. A provável escalação que eu tenho aqui é a seguinte. Rossi, Royal, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho ou De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal, Lino, Bruno Henrique ou Pedro. Eu não acredito que o Royal vai ser titular, porque o Varela tá em estado de graça, tá jogando muita bola esse ano. Arrisco dizer que se não for o melhor lateral direito do Brasil, tá empatado com o melhor. Tá jogando muito. Eu não sei quem é melhor que ele hoje. O Vitinho do Botafogo, muito bom jogador, também, mas que ele tá à frente. Bom, sei lá, tá muito bem o Varela, não dá pra deixar passar. Ayrton Lucas. Assim, talvez o Ayrton Lucas seja titular porque o Alexandro tem aquela complicação de não conseguir sequências muito longas, né? Pois é. E pensando que o Alexandro deve ir pra Copa do Mundo, talvez ele tenha feito algum lobby aí com o Jardim para não jogar de todos os jogos. Do meio pra frente, acho que vai ser isso mesmo. Eu também acho. Eu acho que o Jardim deve ser titular, sim. De La Cruz
pode ser que apareça, mas eu acho se jogar, quem jogar aí tá bem jogado. Carrascal só pode jogar Libertadores por enquanto, né? Eu acredito que na próxima rodada, se não me engano, acho que é a próxima rodada agora contra o Vasco, ele já pode voltar, não é? Eu acho que sim. Que é. Eu não tenho certeza se é contra o Vasco ou se só no jogo seguinte, né? Porque ele tomou mais um jogo de gancho contra o Bahia, da expulsão contra o Bahia, né? Isso. Alguma coisa assim. Mas... Deu mole. Infelizmente. O resto é isso mesmo, cara. Eu iria de Plata titular, que tem jogado muita bola, mas ele tem sido titular sempre. Então pode ser que ele seja preservado. Eu acho que ele vai ser poupado hoje. Durante o jogo. E se precisar, isso aí, chama o cara. Vai entrar na casa dele, né? Na Plata. Verdade. Olha isso daqui. Palpite, então. Gabriel palpite mandou. Aí? Estudiantes 1, Flamengo 2. Palpite do Gabriel. Palpite do Gabriel. Acho que o Flamengo toma gol não. 2-0 Flamengo. Rapaz, hein? Pra mim 1-0 Flamengo. 6-0 tá ótimo, filho. Mão na classificação. Não, com certeza, sem dúvida. 1-0 Flamengo. É isso, o que eu acho. Hoje, então, 9h30 da noite, tem jogão na Argentina. Felipe Abreu, aquele abraço. Valeu, meu irmão. Abração. Valeu. Tamo junto. Esporte Terê FM.